Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química orgânica falando sobre isomeria do tipo cis-trans. Considerando os casos de isomeria plana e cis-trans, tinha até esquecido que tinha isomeria plana aqui no meio, ó, e cis-trans, quantos isômeros existem com a fórmula C2H2Cl2? Bom, se você estiver vendo pela playlist, aqui sobre isomeria, essa videoaula está acontecendo logo depois de uma que eu fiz um exercício da VUNESP, onde eu tratava de isomeria cis-trans com essa mesma molécula aqui, beleza? Então, ó, tem um link aqui na descrição dessa videoaula, onde se você quiser clicar lá e dar uma olhada, pô, onde que está a videoaula anterior a essa, né? Na videoaula anterior eu já falo sobre esse tema. Mas não se preocupem, pois eu vou do início com vocês aqui, ó. Isomeria cis-trans, primeiro a gente vai falar sobre ela, tá? Isomeria cis-trans, ela tende a ocorrer entre compostos que fazem dupla ligação ou ciclos. Nesse caso, a gente vai falar de dupla ligação, que é o caso dessa molécula aí. Um composto que tem uma dupla ligação, ele pode ser assim, ó. Tem os dois carbonos, aí eu já estou montando a estrutura certa, tá? Cloro, hidrogênio, hidrogênio e cloro. Esse composto, ele é diferente desse composto aqui, ó. Eu vou fazer uma dupla ligação também, só que colocar os dois cloros em posições contrárias, ao invés dos dois estarem para cima, eu vou colocar um para cima e outro para baixo, tá? Esse composto aqui, ó, eu chamo de cis, porque, ó, os substituintes iguais estão para o mesmo lado, ó, os dois hidrogênios para baixo, os dois cloros aqui para cima. Cis é igual ou tipo para o mesmo lado, tá? Você pensa assim. E o trans é aqui, ó, quando você tem, ó, os dois hidrogênios, é como se eles estivessem aqui na transversal, um em relação ao outro. A mesma coisa aqui para o cloro, ó. É como se eles estivessem aqui, ó, na transversal em relação ao outro. Então a gente diz que esse aqui é o composto trans, tá? Então são compostos diferentes. Na isomeria cis-trans a gente não pode ter um átomo, por exemplo, de carbono ligado a dois substituintes iguais. Agora, na isomeria plana, a gente pode, não tem problema nenhum para isso, tá? Então, a gente pode montar um último composto que seria o seguinte: eu colocasse os dois cloros no mesmo carbono e os dois hidrogênios também no mesmo carbono. Isso daqui, pessoal, faz parte da isomeria que a gente chama de isomeria plana. E esses são isômeros espaciais, né? Isômeros geométricos, que é um dos tipos de isomeria espacial. Então, temos aqui três compostos, então nós podemos apresentar três isômeros, belezinha? É isso daí, espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido e aprendido aí alguma coisinha sobre isomeria do tipo cis-trans e isomeria plana. Lembrando o seguinte, nunca esqueçam, isômeros são compostos que apresentam fórmulas moleculares iguais e fórmulas estruturais diferentes. Então vocês podem notar que todas essas estruturas, ó, elas são diferentes. Ah, professor, eu consigo montar outra estrutura que não são essas três aí com essa mesma fórmula molecular. Cuidado, você pode estar invertendo uma molécula. Como assim? Vamos supor que eu faço isso daqui, ó, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Parecem moléculas diferentes, né, essas duas aqui, mas não são. Eu só inverti a molécula, eu girei ela. Ao invés dos dois cloros estarem desse lado, eu coloquei do outro lado. E os dois hidrogênios eu coloquei para cá. Isso daqui, pessoal, é a mesma molécula, só que invertida. Eu poderia fazer isso também com essa estrutura, colocando os cloros, os dois para baixo, os dois hidrogênios para cima, mas não deixa de ser a mesma molécula. E poderia fazer a mesma coisa aqui com esta estrutura. Então, cuidado, não vão inverter molécula e achar que é uma molécula diferente, tá? Então, ó, fórmulas moleculares iguais e fórmulas estruturais diferentes são isômeros. E neste caso temos três isômeros com essa fórmula molecular C2H2Cl2. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.